Oi, queridos, tudo bem? Saudade de vocês, bem-vindo ao nosso canal. Quem não conhece, não esqueça de deixar seu like. E hoje nós vamos trabalhar com o metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos, beleza? Então, dando sequência ao nosso trabalho, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Então, fala o seguinte: para começarmos a falar sobre o metro quadrado, vamos pensar o seguinte: pense no seu quarto. Agora, imagine uma das paredes do seu quarto. Qual a área dessa parede? Lembrando que a área seria o quê? O espaço interno dessa figura, dessa parede. Tudo isso, essa superfície que é limitada, delimitada pelo comprimento e pela largura, no caso da parede, né? A gente chama de área, beleza? Bom, coloquei aqui um exemplo, tá? Essa figura que está em azul aqui, 170 centímetros por 200 centímetros. Quando eu quero calcular a área disso, o que eu faço? Comprimento vezes largura, 170 vezes 200. Outra coisa importante também que você precisa saber é que para você fazer o cálculo da área, as unidades de medida têm que ser a mesma, centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro, decímetro com decímetro. Tá? Não pode, por exemplo, misturar centímetro com metro. Ou você deixa tudo em centímetro, ou você deixa tudo em metro, e aí você tem que observar qual é a pergunta do exercício, se ele quer a área em metros quadrados ou em centímetros quadrados, aí você tem que ver lá na hora, tá bom? Aqui no caso, se eu quiser calcular a área, é só fazer 170 vezes 200, tá? Quando eu fizer isso, vai dar um total de 34.000 centímetros quadrados, beleza? Bom, agora se eu quisesse em metro quadrado, como é que eu faria? Eu teria que transformar o centímetro em metro, no caso 200 centímetros eu divido por 100, dá 2 metros, e 170 centímetros dividido por 100 vai dar 1,7 metros. E aí é só fazer 2 vezes 1,7, que você vai ter um total de 3,4 metros quadrados, ok? Então, como fica a unidade? Quando a gente multiplica centímetro por centímetro, vira centímetro quadrado, e quando a gente multiplica metro por metro, nós temos também um metro quadrado, beleza? Então, eu coloquei as duas respostas para vocês. A área daquela figura, se for em centímetro quadrado, vai ficar 34.000, e se for em metro quadrado, 3,4, beleza? Bom, vamos observar então que, assim como o metro é a unidade fundamental do comprimento, o metro quadrado é a unidade fundamental da superfície ou área. E seu símbolo é m elevado a 2 ali, ó. Tá? O metro quadrado corresponde à medida da área de um quadrado que tem 1 metro de lado. Então, se você quiser saber o que é 1 metro quadrado, é um quadrado onde cada lado mede 1 metro. E aí, quando você fizer o cálculo da área dessa figura, 1 vezes 1, vai dar 1 metro quadrado. Beleza? Bom, dando sequência então, a gente tem aqui a unidade fundamental, seria o metro quadrado. As três unidades que estão do lado direito nós chamamos de submúltiplos do metro, e as três unidades que estão à esquerda nós chamamos de múltiplos do metro. Múltiplo significa maior, tá? Unidades de medida maior que o metro quadrado, tá bom? Então aqui eu tenho o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, HM2, decâmetro quadrado, DAM2, depois vem o metro quadrado, como unidade fundamental da superfície, decímetro quadrado, dm2, centímetro quadrado, cm2 e o milímetro quadrado, mm2, elevado a 2, tá bom? Então, os três da esquerda a gente chama de múltiplos, os três da direita nós chamamos de submúltiplos, beleza? Aqui eu coloquei um resuminho para vocês para facilitar a vida. Tá? Então, por exemplo, o decâmetro ele é maior que o metro quadrado. Se você quiser transformar de decâmetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 100. Tá? Se você quiser transformar, por exemplo, de hectômetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 10.000. E se você quiser transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 1.000.000. Beleza? Da mesma forma, se eu quiser transformar de decímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 100. De centímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 10.000. E de milímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 1.000.000. Beleza? É muito importante você saber isso. Uma unidade maior para transformar para uma unidade menor, você sempre multiplica. E de uma unidade menor para uma maior, você sempre divide.
No caso de os múltiplos do metro quadrado, você sempre vai multiplicar, ora por 100, por 10 mil e por 1 milhão. Tá? E os submúltiplos divide por 100, por 10 mil, por 1 milhão. Tá joia? Isso aqui é muito importante você saber. Bom, dando sequência, a gente tem aqui, para facilitar a visualização de vocês, observe o diagrama ao lado. Então aqui eu coloquei um esqueminha para ficar bem fácil para vocês. Por exemplo, se eu quiser transformar de metro quadrado para decímetro quadrado, é só fazer vezes 100. De decímetro quadrado para centímetro quadrado, vezes 100. De centímetro quadrado para milímetro quadrado, vezes 100. De quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, vezes 100. Ou seja, sempre de uma unidade maior para uma unidade menor, você sempre multiplica. Tá? Ó, você vê a sequência da flechinha para onde ela está indo. Ó, tá? E do lado contrário, se eu quiser fazer, por exemplo, transformar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, mm elevado a 2 para 100m elevado a 2, você divide por 100. Se eu quiser transformar de decímetro quadrado dm2 para m2, é só dividir por 100. E, por exemplo, professor, mas se eu quiser transformar, por exemplo, de quilômetro quadrado para metro quadrado, como é que eu faço? É só você ver quantas casas você vai andar. Ó. Quilômetro quadrado para hectômetro é uma casa, para decâmetro duas, para metro quadrado 3 casas. Cada casa você acrescenta 2 zeros, então vai ser um total de 6 zeros. Então, para transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, ou seja, você vai acrescentar 6 zeros e cada casinha que você andar, você acrescenta sempre 2 zeros, tá? Se você for fazer o processo inverso, se eu quiser transformar, por exemplo, de decâmetro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou andar 2 casas. Então, eu vou dividir por 100 uma vez e mais uma vez por 100. Isso é a mesma coisa que dividir por 10 mil, beleza? Ok? Então, esse esquema aqui fica bem fácil e bem prático para você fazer qualquer transformação que tiver envolvendo o metro quadrado, seus múltiplos e seus submúltiplos. Beleza? Vamos na sequência. Coloquei o exemplo 1. Vamos transformar 277,1 decímetro quadrado em metro quadrado. A primeira coisa que você tem que pôr na sua mente é o seguinte: o decímetro quadrado ele é menor que o metro quadrado. Se ele é menor, você vai dividir. Agora basta saber, vou dividir por 100, vou dividir por 10 mil ou vou dividir por 1 milhão. Então, dando sequência, aqui eu tenho o metro quadrado, decímetro quadrado. Eu quero transformar do decímetro quadrado para o metro quadrado, eu vou andar uma casinha apenas. Ou seja, se eu quiser transformar de decímetro quadrado para metro quadrado, é uma unidade menor para uma maior. De uma menor para uma maior, você faz o quê? Você divide. Divide por quanto? Por 100. Ok? Então, agora, fazendo a conta, você tem 277,1 dividido por 100. Quando você divide o número por 100, a vírgula anda 2 casinhas de onde ela está, para a esquerda. Então, ela andando 2 casinhas, ela vai ficar entre o 2 e o 7, 2,771 metros quadrados. Beleza? É isso. De uma unidade menor para uma unidade maior, você sempre divide. Se andou uma casinha, divide por 100. Se andar 2 casinhas, divide por 10 mil. Se andar 3 casinhas, divide por 100 mil. Beleza? Não tem erro, é só fazer isso. Segundo exemplo, vamos transformar agora 36 quilômetros quadrados em metros quadrados. Quando você quer transformar o quilômetro quadrado, que é maior, em metro quadrado, que é uma unidade menor, do maior para o menor, você faz o quê? Você multiplica. Para você sair do quilômetro quadrado para chegar no metro quadrado, você vai andar 3 casinhas. Então, você
vai multiplicar por 1 milhão, certo? Porque cada casa acrescenta 2 zeros. São 3 casas, então vai ser 2, 4, 6. 6 zeros. Então, de uma unidade maior para uma unidade menor, você sempre multiplica. E cada casinha que você andar, você acrescenta 2 zeros. Então, do quilômetro por metro quadrado, se você tem que andar 3 casinhas, são 2 zeros em uma casinha, mais 2 na outra, mais 2 na outra, total de 6 zeros. Ou seja, pega 36 e multiplica por 1 milhão. Isso vai dar um total de 36 milhões de metros quadrados. Beleza? Seguindo aqui, agora nós vamos trabalhar algumas medidas agrárias. Por quê? Porque geralmente, o que acontece? Nós não temos. Geralmente, quando você vai trabalhar com fazenda, sítio, você não usa a metragem em metro quadrado, você usa em alqueire, hectare, alqueire paulista, alqueire mineiro, tá? Então, essas unidades são usadas e eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, que vocês tomassem conhecimento disso. Como vimos, podemos utilizar o metro quadrado e o quilômetro quadrado para designar a medida de áreas. Porém, quando falamos de áreas rurais, dificilmente ouvimos a seguinte frase: Sr. Pedro comprou um sítio de 100 mil metros quadrados. Né? Então, mas normalmente ouvimos: Sr. Pedro comprou um sítio de 10 hectares. Certo? E aí como é que fica? Vamos ver então as medidas agrárias mais conhecidas. Nós temos aqui então o hectare, tá? O hectare é representado por HA. Um hectare representa 10 mil metros quadrados. O símbolo de hectare é HA, corresponde à medida de superfície de um quadrado de 100 metros de lado. Então, o que acontece? Se você pegar um quadrado de 100 metros de comprimento e 100 metros de largura, 100 vezes 100 vai dar 10 mil metros quadrados. Esse 10 mil metros quadrados nós chamamos também de um hectare, representado por HA, 1HA. Beleza? Então, quando você lembrar da palavra 1 hectare, você lembra de uma área que tem 10 mil metros quadrados. Uma área muito boa. Bom, aqui eu coloquei um exemplo. O senhor José tem uma fazenda com vários tipos de culturas vegetais, dentre elas o milho. A parte de sua propriedade destinada a essa plantação tem uma área de 75,5 hectares. Quantos metros quadrados tem essa plantação de milho? Ou seja, se você quiser saber, você quiser transformar de hectare para metro quadrado, é você só lembrar que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. 75 hectares, 75,5 no caso, você vai fazer 75,5 vezes 10 mil, que vai dar um total de 755 mil metros quadrados. Beleza? Uma área muito significativa. Ok? Vamos agora trabalhar 2 tipos de alqueire conhecidos aqui no Brasil. Outra medida chamada de alqueire, né? Outra medida agrária bastante utilizada é o alqueire no Brasil. Ela varia de acordo com a região. Por isso, ao trabalhar cálculos envolvendo alqueires, será necessário saber qual tipo de alqueire está em análise. Então, nós temos 2 tipos. O chamado alqueire mineiro, que corresponde a 48.400 metros quadrados, ou 4,84 hectares, e um alqueire paulista, que representa a metade, 24.200 metros quadrados, ou 2,42 hectares. Beleza? Então aqui você tem a correspondência de alqueire mineiro para transformar em hectare e de alqueire paulista para transformar em hectare. Tá? Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Aqui em Londrina nós temos o Parque Estadual Mata do Godói, que possui uma área de 690,1756 hectares. Foi criado para proteger um dos últimos remanescentes da floresta subtropical da nossa região. Até 1989, a área do parque pertencia à família Godói e fazia parte da fazenda Santa Helena. Observem que a medida da área aparece em hectares,
não em metros quadrados, pois está em uma área rural. Mas por questão de curiosidade, podemos dizer que o parque tem. Se você fizer então, eu quero transformar agora de hectare para metro quadrado, tá? Eu pego 690,1756 e multiplico então por 10.000. Isso vai dar um total de 6.901.756 metros quadrados. Beleza? Uma área bastante grande de reserva desse parque famoso aqui na região norte do Paraná. Bom, aqui eu coloquei para vocês também as dimensões de um campo, tá? Então, as medidas oficiais de um campo de futebol, de acordo com a FIFA, podem ser vistas na figura abaixo. Então, nós temos comprimento 105 metros, largura 68 metros, tá? Agora, proponho um desafio a vocês. Calculem a área desse campo em metro quadrado, quilômetro quadrado e hectômetro quadrado. Essa seria uma coisa que eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? Bom, para treinar os conhecimentos adquiridos, a sugestão que eu gostaria de passar para vocês, então, seria que vocês tentassem fazer os exercícios de número 4 e 9, propostos nas páginas 246 e 247 do livro didático, nesse caso, meus alunos, né? Por favor, copiem e respondam no caderno, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, um grande abraço e até a próxima!